Boa noite a todos os meus amigos, meus irmãos que irão entrar nessa live. A paz do Senhor, que Deus venha abençoar a cada um de vocês que vão ouvir essa palavra nesta noite. Quero dizer para você que sou agradecida a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui e poder falar da sua palavra. Sou agradecida a Deus pela sua vida que vai assistir esse vídeo, que vai olhar esse vídeo, não importa o horário, o momento em que você olhar, a você que vai estar junto comigo nesse momento. Eu creio que Deus tem uma palavra para você, uma palavra de bênção, de vitória, que vai edificar a tua fé, que vai acrescentar a tua fé. Eu quero dizer para você que somos agradecidos, sou agradecida ao Senhor também por ter, encerramos mais uma semana de trabalho, que o Senhor nos deu da sua graça, o Senhor nos sustentou, o Senhor abriu as portas para nós. E então glorificamos o nome do Senhor Jesus, porque só Ele é digno de toda glória, só Ele é digno de toda honra, só Ele é digno de todo louvor. Aleluia, pois é Ele que nos dá graça para nós levantarmos e irmos para o trabalho. É Ele que abre as portas naquilo que nós necessitamos. E eu estou aqui nesta noite para, junto com você, nós agradecer ao Senhor e dizer para você que está aí do outro lado, que vai me assistir, que você venha confiar nele, que se você tem uma necessidade, o Senhor, ele é poderoso para te conceder vitória, ele é poderoso para abrir uma porta de trabalho para você. Deus, muitas vezes, certos momentos da nossa vida, acontecem certas coisas que nós não entendemos, que nós não compreendemos naquele exato momento. Mas o tempo vai passando e nós entendemos que o Senhor, ele faz pelo melhor para nós. Por mais que nós ache difícil naquele momento, mas ele faz pelo melhor para nós, porque ele sabe de todas as coisas. Aleluia. E além dele saber de todas as coisas, quem determina, quem assina embaixo é ele. Se não é pela força do nosso Deus, nada acontece na nossa vida. Porque ele nos deu o fôlego de vida, ele soprou, o fôlego de vida em nós, quando nós estava se gerando lá no ventre da nossa mãe. Ali no livro de Gálatas, se você quiser ler aí na tua Bíblia, se não me foge a memória, é livro de Gálatas, capítulo 1, ali em versículo 15. Foi uma palavra que o Senhor me deu um dia de manhã. Eu estava meia dormindo, meia acordada, e o Senhor, e essa palavra veio aquele sentimento assim na minha mente. Leia lá no livro de Gálatas, capítulo 1 e versículo 15. E foi uma confirmação de um recado, de uma profecia que um irmão me entregou ali na igreja. Ele me entregou um recado dizendo assim, que quem me escolheu foi o Senhor. Quem me escolheu para mim estar aqui hoje foi o Senhor. Aleluia, embora parece que muitas vezes nós não vimos resultado daquilo que nós estamos fazendo para Deus. Aleluia, mas Ele nos escolhe e Ele nos escolheu. E aquela palavra ali de Gálatas, ela veio confirmar aquele recado, aquela profecia que o irmão tinha me entregado naquela noite. Aleluia. E eu glorifico o nome do Senhor por isso. Porque se eu estou aqui, eu quero dizer para você que eu não tenho sabedoria. Hoje em dia nós vimos muitos pregadores
eles estudam muito, eles têm muita sabedoria, né? Sabedoria humana por estudar, mas o pouco de sabedoria que eu tenho, ela vem lá do trono do Senhor Jesus. Aleluia, eu sou muito feliz com meu Deus. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo ou que irá me assistir, que a felicidade que vem do céu, não existe nada que possa substituir, nem os nossos próprios filhos, porque é uma alegria, é glória, é coisas extraordinárias que eu não consigo passar, não consigo, por mais que eu tente me expressar para você, eu não consigo, é só se você sentir. Aleluia. É que nem se eu pegar uma fruta e eu ir comer uma laranja, é só eu que vou saber se ela é doce ou se ela é azeda, né? Você que está me vendo, eu chupar aquela laranja, você não vai saber se ela é doce ou se ela é azeda, né? A mesma coisa é Deus na nossa vida. Nós só vamos saber se nós sentir. E o meu conselho para você é que você faça prova, que você faça experiência com Deus, que você venha dizer se é verdade o que ela está falando, que isso venha acontecer na minha vida. Aleluia. E além do Senhor, a Bíblia nos diz que a alegria do Senhor é ela a nossa força. A alegria que o Senhor nos dá é ela que nos faz levantar, é ela que nos faz vencer. E o Senhor me deu um salmo, o Salmo 18, capítulo 1 em diante, ali uns versículos, que é um cântico de Davi. Quem conhece um pouco a personagem de Davi, a gente sabe que Davi ele era um lutador de guerra. Era um soldado que lutou ali contra o povo, né? Contra aquele exército que vinha contra o povo de Israel. Davi, aquele menino pequeno, aquele menino que foi desprezado pela sua família, pelos seus irmãos, aquele menino que não tinha aparência nem formosura, aquele menino que colocavam lá no campo para cuidar das suas ovelhas, aquele menino que ninguém dava valor, aleluia, mas foi aquele menino que o Senhor escolheu para Deus realizar coisas extraordinárias através de Davi. Aleluia. E sei que a maioria conhece a história de Davi, né? Mas quando o Senhor nosso Deus, ele falou para Jessé, ele falou para Samuel e disse assim: Samuel, pega um vaso de azeite, vai lá na casa de Jessé, escolhe um dos teus filhos para ser rei de Israel. E Samuel, o profeta Samuel, ele pegou um vaso de azeite e foi lá na casa de Jessé. E chegando lá, ele disse que Deus tinha enviado ali para separar um dos seus filhos para ser rei de Israel. Então Jessé começou a pedir para os seus filhos passarem diante de Samuel, e os filhos eram de aparência, eram formosos, eram uns moços bonitos, eram uns moços, acredito eu, uns moços de boa aparência, né? Porque Davi, ele estava lá no campo cuidando das ovelhas, porque ele não tinha aparência. Aleluia. E quando Jessé mandava aqueles moços passarem em frente ao Samuel, para Samuel escolher um daqueles moços, Samuel, ele olhava para a aparência daquele moço e ele pensava assim: é esse o moço, Senhor? E o Senhor nosso Deus, ele disse para Samuel: tu olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Aleluia, não é este Samuel. E passou todos os filhos de Jessé ali na frente de Samuel, e nenhum era para ser separado para ser rei. E então Samuel pergunta para Jessé: não tem mais? E Jessé responde: sim, tem Davi. Davi está lá no campo cuidando das ovelhas.
E Samuel diz para Jessé: vai, manda chamar Davi, porque nós não sentaremos na mesa enquanto Davi não vir. Aleluia. E mandaram chamar Davi. E vem Davi, aquele pastor de ovelhas, cheirando ovelhas. Vem Davi e ali se apresenta ao profeta Samuel. E o Senhor nosso Deus diz para Samuel: é esse Samuel, unge ele para ser rei de Israel. Aleluia, que história linda e maravilhosa. Através dessa história, quem sabe muitas vezes você pensa que não é ninguém, muitas vezes você é desprezado por alguém. Aleluia! Mas o Senhor Jesus, ele não olha para a nossa aparência. O Senhor nosso Deus, ele não olha se nós temos um corpo bonito. O Senhor não olha para nós se nós temos um carro do ano. O Senhor não olha para nós se nós somos branco, ou se nós somos preto, ou somos amarelo. O Senhor não olha para nós se nós temos uma mansão, ou se nós estamos morando embaixo de uma barraca. O Senhor não olha para isso. Aleluia. O nosso Deus, ele não valoriza essas coisas. Ele não valoriza a nossa aparência. Mas ele valoriza e ele olha e contempla o nosso coração. Ele vê tudo aquilo que nós sentimos, que nós pensamos. Ele conhece tudo aquilo que nós pensamos. E aleluia. E chega ali Davi. E Davi entra e chega e se apresenta a Samuel. E ali o Senhor diz para o profeta: é esse, unge ele para ser rei de Israel, ser rei de uma nação. Agora eu vejo aqui o projeto de Deus. Agora aqui eu vejo o trabalhar de Deus. Porque Deus tira um pastor de ovelhas lá do campo e ele coloca lá para ser rei. Aquele desprezado, desvalorizado pela família, ele chega a ser rei de Israel, ser rei daquela nação. Aleluia. E ali por diante, e Davi, ele vai e volta de novo para o campo cuidar das ovelhas. Aleluia. Mas ali inicia a separação, ali ele foi separado, ele foi escolhido dentre os seus irmãos para ser rei. Aleluia. Mas ele volta lá para o campo cuidar das suas ovelhas. Davi, ele não sai se exaltando, Davi, ele não sai se gloriando, Davi, ele não sai se achando, mas ele pega o seu cajado e vai lá para o campo cuidar das suas ovelhas. E ali começa o grande trabalhar de Deus na vida de Davi. Ali começa, meu querido, minha querida, o levantar de Deus na vida de Davi. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E um certo dia, diz a palavra que Jessé diz para Davi, para aquele menino, aleluia, estava lá os seus irmãos, lá no exército, aleluia, contra os filhos teus, os filhos seus, e todos os dias, à tardinha e de manhã e de meio-dia, vinha ali o grande gigante Golias, afrontar o exército do povo de Deus, o exército de Israel. E estavam lá os seus irmãos, os irmãos de Davi, aqueles moços fortes, aqueles moços formosos, aqueles moços de boa aparência, mas eles não tinham o que Davi tinha. Davi, ele tinha a unção de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Um certo dia, quando ele cuidava das suas ovelhas, um urso quis pegar as suas ovelhas, e ele pegou e matou aquele urso. Outro dia, um leão quis pegar uma ovelha, e ele pegou e matou aquele leão. Por quê? Porque ele tinha o poder, a virtude e a graça de Deus. Ali, quando ele matou aquele leão, quando ele matou aquele urso, Deus já tinha o projeto na vida dele de separar ele para ser rei. Deus já tinha o projeto de levar ele lá
aonde o povo de Israel estavam sendo ameaçado pelo exército dos filisteus. Então, aleluia, um dia Jessé, seu pai, pede: Davi, eu quero que você vá lá visitar os teus irmãos lá no campo de batalha. E você pega pão, você pega queijo, você pega e leva para eles. E Davi pegou e se aprontou e foi. Quando ele chega lá no exército, no acampamento do povo de Israel, ele escuta o gigante Golias, aquele homem grande, aquele homem forte, tremendo, ameaçando o povo de Deus. Aleluia. E Davi diz para seus irmãos: mas quem é esse para ameaçar o povo de Deus? Aleluia. Para afrontar o povo de Deus. Davi diz: mas não tem ninguém que vai lutar contra este homem, aquele menino pequeno, mas cheio de coragem. E nos deixa esta palavra para nós nestes últimos dias. Nós temos que ter coragem, nós temos que ter graça na nossa vida, nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor Jesus, porque Davi, ele depositou a sua confiança no Senhor. Ele tinha certeza que o Deus dele ia dar vitória. Aleluia. E ali seguiu as afrontas daquele exército dos filisteus, do gigante Golias. Aleluia. E Davi pergunta: ninguém vai lutar contra esse gigante? E ninguém se achava com coragem de ir lutar contra o gigante Golias. E Davi disse: eu vou lutar contra o gigante Golias. E ali os seus irmãos criticaram, dizendo: você vai lutar contra Golias? Você não sabe nada de guerra, Davi. Você não entende nada de guerra, Davi. Você vai lutar contra Golias. E ele disse: eu vou em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Aleluia. Que palavra tremenda nesta noite. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença do Senhor nesta palavra. Quando nós depositemos, minha amiga, meu irmão, que vai olhar esse vídeo, quando nós depositemos a nossa confiança no Senhor, nosso Deus, de verdade, eu digo para você, sai da frente as barreiras, sai da frente as dificuldades, os gigantes caem por terra, aleluia, porque nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor que criou o céu e a terra, no Senhor que soprou no ventre da sua mãe e te deu fôlego de vida. Aleluia! E um dia ele vai requerer este fôlego de vida que você tem. Eu quero dizer para você que o fôlego de vida que você tem aí, que eu tenho aqui, é emprestado de Deus. Ele nos deu, mas um dia nós vamos ter que devolver para ele. Aleluia! Só que ele não vai aceitar de qualquer jeito. Ele não vai aceitar nós com a nossa vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós temos que ter as nossas vestiduras brancas, sem manchas, sem mácula, aleluia, para um dia nós se apresentar diante dele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Davi vai lutar contra aquele gigante. Aleluia, e aquele gigante, ele começa a zombar de Davi, dizendo assim: você vai vir com pedra, você vem com pau contra mim, você acha que eu sou um cachorro? Aleluia, mas Davi disse: você vem a mim com espada, você vem a mim com escudo e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Deus dos exércitos de Israel. E hoje mesmo Deus me entregará a tua cabeça em minhas mãos. E foram se aproximando. E aquele menino pequeno, ele desce até o ribeiro. Aleluia! E ele pega 5 pedrinhas, coloca ali na sua bolsa que ele tinha. E ele pega a sua funda e ele vai contra Golias.
Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eu posso ver, eu posso sentir, minhas queridas amigas, meus irmãos que vão olhar esse vídeo, como era a tensão daqueles exércitos do povo de Israel e do povo dos filisteus naquele encontro de Davi e do gigante Golias. E foram se aproximando um do outro. Aleluia! E Davi pega uma pedrinha, coloca em sua funda e chega uma certa distância do gigante. E o gigante bem valente, com espada, com escudo e com lança. Mas Davi, ele bem valente, confiante no Senhor Jesus. E ele diz, em nome do Deus do exército de Israel, eu vou contra ti. E ele começa a girar aquela funda, e ele lança aquela pedra, e ele acerta a testa do gigante. Aleluia! E tem um detalhe, que o gigante ele poderia ter caído para trás, mas não. Quando o gigante caiu no chão, ele caiu para frente. Aleluia! Nós vimos aqui, meus queridos, que aquele gigante, ele tinha lança. Aquele gigante, ele tinha espada. Aquele gigante, ele tinha um colete de bronze para proteger o seu peito, o seu coração. Aleluia! Mas ele não tinha protegido a sua testa. Aleluia! Onde acertou aquela pedra. E ali foi o fim. Aleluia! Foi a derrota daquele exército do povo dos filisteus. Aleluia! E daí quando o povo de Israel viram que Davi tinha matado o gigante, eles ficaram bem valentes e saíram contra o exército do povo dos filisteus atrás. E aquele exército dos filisteus correram apavorados. Aleluia! Jamais imaginavam que isso ia acontecer. Eu quero dizer para você que Deus, ele não olha tamanho. Deus não olha documento. Deus olha a nossa fidelidade com ele. Deus olha a nossa confiança com ele. E esse Salmo 18 aqui é um salmo de cântico que Davi cantava em forma de uma oração. Salmo 18, primeiro, ele diz: eu amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Aleluia! O Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu lugar forte. Aleluia! O meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza. Aleluia! Eu quero dizer para você que quando temos Deus como nossa fortaleza, não há o que nós não podemos vencer, não há dificuldade que nós não possamos vencer, não há barreiras que não seja derrubada quando nós temos Deus como nossa fortaleza, como Davi tinha. E Davi foi um homem, foi um rei de muitas guerras, de muitas batalhas, e o Senhor tinha dado muitos livramentos para ele. Então ele canta esse salmo, ele canta esse louvor em forma de uma oração. Aleluia! Deus é minha fortaleza, em quem eu confio, meu escudo, a força da minha salvação. Aleluia! O meu alto refúgio, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O meu alto refúgio, refúgio quer dizer que é em alguém que nós possamos contar, que nós podemos desabafar, em que nós podemos, aleluia, lançar aos pés do Senhor. Deus é o nosso refúgio. É Ele que nos dá vitória, é Ele que nos dá graça, é Ele que nos anima, é Ele que nos faz vencer todos os dias.
aleluia, na hora da angústia, na hora da tristeza. Quantas vezes, quem sabe, você tem se sentido triste, você tem se sentido abatido, aleluia, mas eu quero dizer que na hora da tristeza, busque a Deus, porque Ele é o teu refúgio. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, aleluia, e ficarei livre dos meus inimigos, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Teve momentos que ele teve, aqui no versículo 4 diz, tristeza de morte me cercaram, correntes de impiedade me assombraram, tristeza do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Deus do seu santo templo, ouvi a voz aos seus ouvidos e chegou o meu clamor perante a face do Senhor. Ouviu a minha voz aos seus ouvidos e chegou o meu clamor perante a face do Senhor. Então esta palavra, ela está dizendo para nós, meu querido amigo, meu querido irmão, que está me assistindo nesta noite, o que irá assistir, aleluia. Ela está dizendo que os ouvidos do Senhor, nosso Deus, Ele está atento para nossas orações. Os ouvidos do Senhor, eles não estão tapados, eles não estão agravados, mas eles estão atentos e esperando ouvir o teu clamor, esperando ouvir você falar alguma coisa com Ele. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Também a Bíblia nos diz, ali no livro de Isaías, que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas, para que não possa te abençoar, para que não possa nos abençoar. Mas a Bíblia diz que as mãos do Senhor, elas estão estendidas, aleluia, para nos abençoar. Mas mais adiante, no mesmo ali, capítulo e versículo ali diz, aleluia, que as trevas muitas vezes nos separam de Deus. O que é trevas? É pecado, é aquelas coisas erradas que nós fizemos, que o Senhor não se agrada, aleluia. É isso que nos separa de Deus. Mas através da morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, o pecado que entrou no mundo através de Adão e Eva, quando Jesus ele subiu na cruz do Calvário, como um cordeiro mudo, ele foi espancado, ele foi chicoteado, ele foi humilhado, ele foi cuspido no seu rosto, lhe deram vinagre molhado em uma esponja, quando ele pediu água, mas a Bíblia nos diz que ele não abriu a sua boca, ele não reclamou, ele fez isso por amor a mim, por amor a você, ele fez isso para hoje eu estar aqui, trazendo esta palavra para você. E no momento em que ele morreu ali na cruz, em que ele entregou o seu espírito ao Pai, naquele exato momento, a Bíblia nos diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e aquilo que nos separava de Deus foi rasgado. Aleluia, e o Senhor nos deu vitória, o Senhor nos deu o livre acesso para nós chegarmos diante dEle, para nós expressarmos a Ele aquilo que nós temos no nosso coração, a nossa necessidade, o nosso desejo, o nosso sonho, os nossos projetos, que nós possamos, meu amigo, meu querido irmão, colocar tudo diante do Senhor, porque só vai se realizar o nosso sonho, só será realizado quando nós começamos a sonhar. Aleluia! E só se realiza o nosso sonho se Deus quiser, se Ele permitir. Senão, não vai se realizar. Aleluia! Mas eu quero dizer para você nesta noite, que está aí me assistindo, e eu estou muito feliz por você. Eu quero dizer que quando chega esse dia,
Eu tenho um amor no meu coração. Parece que eu sinto você aqui junto comigo. Parece que eu sinto você aqui pertinho de mim. Você que está aí do outro lado. E isso sabe o que é? É o amor de Deus que está nos unindo através da sua palavra. Aleluia! Eu quero dizer para você, entregar tudo nas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele. Descansa a tua vida. Descansa o teu coração. Quem sabe você que está me assistindo aí nesse momento, está preocupado com tantas coisas. Aleluia! Mas a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, faça como Davi, siga o exemplo de Davi. Davi confiou no Senhor, aquele menino pequeno, sem formosura, aquele menino que não tinha experiência em guerra, ele depositou a sua confiança no Senhor, e ele disse para Golias: tu vem a mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E é isso, meus queridos amigos, meus irmãos, que vão assistir esse vídeo. Aleluia! Nós podemos depositar, confiar em tantas pessoas, mas essas pessoas nunca vão poder nos ajudar. Muitas vezes, os nossos melhores amigos, as nossas melhores amigas, podem falhar conosco, podem falhar com você, mas Deus, ele não falha. Deus, ele está presente no momento em que nós chamar por ele, no momento em que nós clamarmos a ele. Deus está presente e está pronto para nos ouvir. Aleluia! Eu quero deixar o meu incentivo a você. Continue lendo esse salmo. Ele é bastante extenso, então demora muito vídeo se eu ir falar todo esse capítulo, mas é um salmo maravilhoso. Continue lendo, aleluia. Siga o exemplo de Davi. Deposite a tua confiança em Deus. Se você depositar a tua confiança na tua amiga, ela nada vai poder fazer. Se você depositar a tua confiança, muitas vezes, no teu esposo, tem coisa que ele não vai poder fazer. Se você depositar a tua confiança na esposa, tem coisas que ela não vai poder fazer por você, por mais que ela queira, por mais que ele queira. Mas se você depositar a tua confiança a Deus e colocar a ele mesmo com todas as tuas forças, com todo o teu coração e o teu entendimento, eu tenho certeza que Deus, ele se move no céu para te dar vitória, porque ele moveu para me dar vitória. E se eu estou aqui, meu querido, minha querida, é porque Deus me deu vitória. É porque Deus me sustentou naqueles momentos que eu mais pensava que eu estava sozinha. Naquele momento que eu mais pensava que parecia que ele não estava me ouvindo. Aleluia! Mas ele estava ali junto comigo. E ele me colocou de pé aqui para dizer para você: deposite a tua confiança no Senhor. Aleluia, eu agradeço a todos que estão aí do outro lado me assistindo. Recebe o meu abraço, o meu carinho. E eu quero pedir para você que você me ajude a espalhar essa semente. Que você deixe aí o seu comentário, mesmo quem sabe que você não tenha gostado dessa palavra. Aleluia, mas deixe aí a tua opinião. Compartilhe com alguém, deixe a tua curtida. Aleluia, comente, compartilhe com teus amigos, compartilhe com o grupo da tua igreja. Vamos junto lançar a semente, que esse é o meu objetivo. Eu sei que tem vários ali que estão me assistindo nesse momento, mas eu não vou falar o nome de cada um, porque pode ficar alguém para trás que eu não fale, mas eu quero dizer que eu sou muito feliz pela tua vida, que eu sou muito agradecida por você. E nesse momento eu quero orar com você. E eu quero dizer para você assim, ó, qualquer coisa que você tiver aí,
que você está precisando, seja na família, seja na vida financeira, seja na saúde, seja o contato teu com Deus. Coloque tudo nas mãos dele, que ele está te ouvindo e está pronto para te abençoar. E se tiver alguém, eu não posso deixar de fazer esse convite. Se tiver alguém que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, que quer dizer assim, Senhor, entra no meu coração, faça como Zaqueu, ele vai mudar a tua vida, ele vai mudar a tua história. Eu não vou te dizer que nós não temos lutas e dificuldades. Nós temos que pregar a palavra, nós temos que mostrar que Deus ele nos dá vitória. Mas se nós temos luta, é porque ele nos dá vitória. Aleluia. Vamos junto orar então. Coloque a mão aí na altura do seu coração, baixe a tua cabeça, leva o teu coração, o teu pensamento ao trono de Deus e oramos junto nesse momento. Querido Deus e eterno Pai soberano, Criador do céu, Criador dessa terra, o Deus da minha salvação. Eu quero te agradecer, Senhor, por a vida desta pessoa que está me assistindo nesse momento. Eu coloco cada um, Senhor, cada uma delas na sua presença. Pai, eu não sei o que eles precisam, eu não sei o que eles estão necessitando, eu não sei qual é a área, Senhor, em que eles estão enfrentando dificuldade, mas o Senhor o sabe, o Senhor o conhece, se é porta de emprego, de trabalho, Senhor, abre a porta, Senhor. Se é saúde, Pai, o Senhor venha restaurar, eu venho ministrar a saúde na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Pai querido, recebe a cura nesse momento, em nome de Jesus, para que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Jesus querido, se é na área, Senhor, emocional, o Senhor também dá vitória. Estenda a tua mão, Senhor. Jesus, eu quero te agradecer pela vida do teu filho, da tua filha, que está me assistindo nesse momento, Pai. Eu não tenho, Senhor, como recompensar. Jesus, eu não tenho nada de mim para oferecer, mas eu ofereci a tua palavra. E o Senhor tem, ó Pai. E eu peço que o Senhor venha abençoar nesse momento, Senhor. Ah, Jesus, venha trazer alegria para esse coração que está triste. Venha trazer paz para esse coração que, quem sabe, Senhor, está, Senhor, sentindo tristeza, sentindo falta de paz. Pai querido, esse que está preocupado ou preocupada, Senhor, Jesus vem acrescentar a sua fé, vem acrescentar a sua confiança, que ele venha ou ela venha depositar, ó Pai, a confiança inteiramente em Ti, que o Senhor, Pai querido, dá vitória. Se tiver alguém, Senhor, te aceitando como único e suficiente Salvador, eu venho te pedir, eu venho interceder em favor desta pessoa, Pai. Que o Senhor venha escrever esse nome lá no livro da vida. Que o Senhor venha perdoar os seus pecados. Que o Senhor comece uma boa obra na vida desta pessoa. Pai, através desta palavra nesta noite, que o Senhor colocou na minha boca nesta noite, alcança alguém, realiza a tua obra na vida de alguém. Ah, Espírito Santo, vai ao encontro desta pessoa neste momento, Senhor. Aleluia! O Senhor conhece a cada um que está ali do outro lado. Jesus, a cada um que vai olhar, Senhor, escutar esta palavra, Senhor querido, em outro momento, em outro horário. Abençoa, Senhor, e permanece conosco nesta noite, nos dando uma noite abençoada, Senhor, dando um final de semana abençoado, nos guarda, nos proteja, nos livra, Senhor, de todo mal. Olha pelo nosso país, meu Senhor, pelo nosso Brasil,
Pai querido, eu venho interceder a Ti em favor do nosso Brasil. Ah, Senhor, o Senhor chega onde nós não podemos chegar. O Senhor conhece aonde nós não podemos conhecer. Eu venho colocar o nosso Brasil, Senhor, na Sua presença. E juntamente, Pai, com estas pessoas que estão junto comigo nesse momento, e eu creio que estão ligados com o pensamento ao Teu trono, nós vemos profetizar que o nosso Brasil, ele é do Senhor Jesus. E que as portas do inferno, que as portas das trevas não prevalecerão contra o nosso país, porque o nosso Brasil é teu, Senhor. Permanece conosco, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, que Deus o abençoe, fiquem todos na paz do Senhor, recebam o meu abraço, o meu carinho, aleluia, e deixe aí o seu comentário, me ajude, vamos semear a semente, esse é o meu objetivo. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus, ela é a semente, nós temos que semear a semente, aleluia. E eu quero, em rápidas palavras, contar para você uma visão que o Senhor me deu há poucos dias. Eu estava dentro da igreja com meus olhos fechados, buscando a presença do Senhor. E o Senhor me deu uma visão de olhos fechados e o Senhor me mostrou uma terra pronta para ser plantada, uma terra que estava ali, parecia que tinham passado, arado recentemente, estava aquela terra limpinha, pronta para ser jogada a semente. Só que do lado daquela terra tinha uma lavoura de trigo que estava amarelinho, pronto para ser colhido. Aleluia. Pronto para passar a ceifa. Aleluia, e traduzindo para nós, para o mundo espiritual, que tem muitos que ainda não entendem, mas você que é espiritual, você vai entender, trazendo para o mundo espiritual. Eu entendi que esta visão, que ainda é tempo de nós plantar, que ainda é tempo de nós jogar a semente sobre a terra, mas chegou o tempo em que Deus vai colher muitos frutos, em que Deus vai recolher da terra muitas pessoas. E eu quero dizer para você que quando chega a hora, quando o fruto está maduro, assim como você vai lá num pé de fruta e aquele fruto está maduro, você vai lá e colhe ele. Aleluia. Você vai lá num jardim, você vê aquela flor linda, maravilhosa, e você colhe ela. A mesma coisa é Deus. E tem muitos frutos maduros que Deus vai colher. E eu quero dizer para você, não se surpreenda quando você receber notícias de alguém dizer: fulano estava bem de saúde, não tinha nada, mas partiu para a eternidade. É Deus colhendo os frutos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus o abençoe a todos, em nome de Jesus. E até segunda-feira temos outro encontro marcado aqui, se Deus quiser.